seu podcast de informação e conhecimento aqui do YouTube. Osmose, onde a gente fomenta conhecimento. E eu estou com dois convidados muito especiais. É um é um cristão protestante e o outro é um comunista mutante. O que será que esses dois vão aprontar hoje? Eu não sei, mas eu vou apresentar eles para vocês. Pode falar, seu. Opa, tranquilo, rapaziada? Eu me chamo XR, eu sou MC, tem mais ou menos uns 7 anos que eu faço música. Também sou ativista político, né? Eu sou militante da UP. Milito há alguns meses, mas eu estudo a teoria política, história, já tem alguns anos. E hoje o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que nós, comunistas, principalmente da UP, nós temos o melhor projeto de país para o Brasil. Opa, aqui é o Ezequiel. Sou cristão aí desde criança, a gente já tá nessa caminhada aí, tá bom? E questão de conhecimento, alguma coisa assim sobre o comunismo, a gente tem uma base aí para saber do pessoal. E nós somos aí cristãos já tem um bom tempo, né? Vamos aqui agora conversar alguns assuntos aí para divulgar, comentar alguma coisa nossa aí, tá ok? Sim. Antes eu quero agradecer a presença de vocês dois, tá? Espero que tenhamos um bate-papo informativo e produtivo, tá? Tem só três regras, tá? Não pode cuspir na cara do amiguinho, não pode Certo. enfiar o dedo no olho e não pode xingar a mãe. O restante, o ataque de ideias, tá? Tá livre, tá? Atacar ideias, tá? Não pessoas, beleza? Beleza. Beleza? Beleza. É isso aí. E hoje vamos falar sobre comunismo, entender um pouco o que é o comunismo e também vamos abrir um parênteses para saber o que é um cristão hoje em dia, né? Porque a gente tem uma base bem rasa em relação a isso. Eu trouxe duas pessoas que se aprofundam nesses dois temas e vou começar a pergunta. Ezequiel, o que é ser um cristão hoje em dia? Sempre, né? É. Não, o cristão é vamos se dizer assim, é como se fosse uma forma de se viver imitando um mestre nosso aí que seria o próprio Jesus Cristo, né? Ali tem algumas bases para você estar seguindo e vamos dizer, essa religião, essa ideologia cristã nasceu de Cristo há quase 2000 anos. 2000 anos e pouco. Mas não que existia só essa filosofia, só esse entendimento, né? Antes de Jesus Cristo já existia a filosofia estoica, em outros países na Índia, outros países já existia outra forma deles acreditarem em Deus e servir a Deus, né? Aí o cristão, para nós que hoje somos cristãos, nós só teve assim uma mudança e uma renovação, partindo de uma questão que seria mais materialista antes de 2000 anos, para passar para o lado espiritual depois de 2000 anos, que daí nós seguimos essa base cristã, né? Isso aí já foi criado, né, por por um grupo de pessoas dentro de naquela época de uma religião, aí só de 2000 anos para cá, né? Aí foi estudando e aperfeiçoando essa questão de cristão, né? Cristianismo é uma filosofia? É tipo como se fosse uma filosofia, mas é como se você se aproximasse de Deus ou procurasse servir a Deus através de Jesus Cristo. Seria um caminho, vamos se dizer. Seria basicamente isso. O que eu preciso para ser um bom cristão? Ah, um bom cristão, em primeiro lugar, é amar o próximo como a ti mesmo. Básico, né? E depois disso, você criar uma questão ali de espalhar esse amor e paz, uma forma que você viva bem na sociedade. Onde você chegar, você também levar isso, não, né? Mas isso partiu da época de Jesus Cristo para cá, porque antes dele você tinha outras regras, outras formas de você se achegar a Deus, outros pensamentos, né? Mas não que não deixou hoje, por exemplo. Hoje nós temos no mundo e na sociedade várias formas da pessoa acreditar que ele pode chegar a Deus. Uns em outros países eles acreditam que através do sol estão falando com Deus, da lua, Assim, usa outros objetos para adorar a Deus, né? cada local tem seu panteão de deuses, é Isto é cada. monoteísta, politeísta. Isto. Sim. E daí cada um tem a sua forma de fazer o seu louvor, a sua parte espiritual ali. Ou dentro da sua própria sociedade, ou dentro da sua. Onde foi criado e foi educado daquela forma, né? Quer fazer algum adendo?
Não, eu achei interessante. Na verdade, eu tô até surpreso que ele fez uma comparação com a filosofia estoica, né? Eu achei que foi uma comparação muito oportuna, porque a filosofia estoica, ela não é só uma forma de ver o mundo, mas ela é uma forma de viver também. Né? A filosofia estoica, ela foi criada em um período chamado helenístico, né? Que foi um momento em que o Alexandre o Grande dominou a Grécia, parte da Índia, e nesse momento floresceram vários tipos de pensamento que tinham o objetivo de tentar fazer com que as pessoas fossem felizes. E felizes na sua prática. Né? E a filosofia estoica é uma delas. Então, eu achei que é bem interessante isso. Da Bem hora. interessante a comparação com o cristianismo. Então, o que é ser comunista? Cara, ser comunista é, sobretudo, entender que você faz parte de uma classe que depende da sua força de trabalho para viver, certo? E nós, enquanto pessoas que entendemos, né, que temos uma consciência de que nós pertencemos a um lugar de exclusão, de submissão na cadeia produtiva, o nosso objetivo é basicamente fazer com que as pessoas entendam isso, né, e que a gente pode tomar o poder de decisões, né? A gente pode ter mais poder ativo dentro da verdadeira democracia, né? Que nós não entendemos a forma como a gente vive hoje como uma democracia. Só que assim, ser comunista é você entender que você precisa esclarecer a mente dos outros trabalhadores, certo? Basicamente isso. Entender que a gente vive numa sociedade de divisão de classe e que o nosso objetivo aqui é fazer com que as pessoas se organizem, principalmente, não só tenham consciência de classe, mas que também se organizem e que elas são elas têm o verdadeiro poder. É basicamente isso. Quer fazer algum adendo, Ezequiel? Referente ao que ele falou, sim, um pouco, mas eu vou voltar um pouco no estoicismo, né? Muitos anos atrás, o que aconteceria? Há milhões de anos, 4.000, 5.000 anos atrás, tinha os filósofos, né? E cada filósofo tinha a sua linhagem. E aí, estoico, eu acredito, particularmente, não tenho certeza disso, né? Que foi muitas bases para se formar uma filosofia, alguma coisa assim, até chegar no cristianismo. Porque ali tinha, quando ele falou, o Alexandre o Grande. O Alexandre, ele teve vários treinamentos para falar, ele viajava para Roma para conversar aprender a se comunicar com a população, com a liderança. Aí alguém mandou ele para tal lugar. Aí sempre tinha alguém que tinha alguma filosofia, ou era como se fosse professor hoje, né? Não é que nem hoje nós temos aqui no Brasil uma faculdade, uma escola para ensinar. Aí nesses grupos, nesses lugares, tinha algumas pessoas que era super importante para eles e algum era mais especialista numa função ou em outra, aí eles iam buscar esse conhecimento. Agora, voltar a falar do comunista, né, comunismo também, aí eu acredito assim que o que acontece? Eles estão procurando ter uma qualidade, um meio de estar ali trazendo uma melhora para uma comunidade, uma sociedade, alguma coisa. Aí tem essa questão de se reunir, conversar, ter o conhecimento. Até aí, ótimo, beleza, é bom isso daí. E é bom que também tenha as diferenças, que possa viver na diferença. Mas não acredito que tanto de um lado ou como do outro, se for 100% uma coisa, vai ser 100% perfeito. Não vai. Eu acredito que tanto, por exemplo, se a gente tivesse um país ou uma comunidade 100% comunista ali dentro, aquele povo vivendo ali, eles não iam conseguir, não conseguiria chegar a 100%. E nem do outro lado também, totalmente livre, liberto, 100% só daquele tipo de pessoas, ia ter sucesso. Eu não acredito nisso. Não E aí, acredito. Roger? Não, então, eu acredito que o pastor ele acaba caindo em algumas contradições quando ele fala a opinião dele, porque ele parte de um pressuposto equivocado. A gente não quer uma sociedade perfeita. Porque, inclusive o Marx dizia isso. Quando você sai de um ponto de. Quando você faz uma revolução, você sai de um ponto de contradição para outro ponto de contradição, certo? O Marx ele tinha uma visão de mundo, né, que era a dialética. E a dialética entende que as contradições são partes integrantes da realidade. Então não é porque a gente vai transitar por uma sociedade que nós consideramos mais justas
que necessariamente não vai ter mais contradição, a gente não vai ter mais problemas, que as coisas os problemas vão simplesmente sumir magicamente. Não é por aí, entendeu? O comunismo ele é um ideal a ser alcançado. Mas agora, em que momento que a gente vai conseguir chegar numa sociedade sem status e sem classe? Isso aí é uma outra discussão. A gente tem que discutir o agora, quais são os problemas e quais são as melhores maneiras de resolvê-los. Pelo menos é assim que eu vejo, entendeu? Dentro do comunismo, dá para ter essa diversidade, dá para ter. A pessoa pode exercer a sua religião ali. Como que funciona dentro do. Claro, claro. Inclusive tem um texto do Lenin que é muito, muito interessante, eu não vou me lembrar agora o título, mas ele dizia as seguintes palavras: não me interessa para onde que os meus camaradas acham que vão quando eles morrerem. O que me interessa é que eles lutem pela revolução, entendeu? O Lenin, inclusive, defendia que que religião é um assunto privado, não é um assunto de Estado. Não é algo que tem que pautar a política, as decisões de um estadista. Mas é algo que você trata com você mesmo da sua porta para dentro. Entendeu? E ninguém tem que ser discriminado pela sua fé, pela sua religiosidade. E, inclusive, ele tem um texto. Esse texto eu vou deixar nas minhas redes depois para quem quiser ver. Mas ele deixa muito claro que ele é totalmente contra, por exemplo, deixar no documento que tipo de fé a pessoa professa. Por quê? Para a pessoa não sofrer nenhum tipo de discriminação. Porque é uma coisa dela, uma particularidade dela. Então é isso. No comunismo, rapaziada, vocês vão poder professar a fé que vocês quiserem. E aí, Ezequiel, quer fazer alguma? Ah, eu acredito que é o engodo, né? A princípio é o engodo, né? Porque hoje, se a gente verificar como que a gente tá vivendo, eu gostaria que muitas pessoas trilhassem um tipo de caminho. Gostaria que todo mundo sentisse o que o outro sente, o que eu sinto. Mas não chega a isso, não tem como. Não chega a esse ponto. A mesma coisa são a pessoa acreditar na sua própria ideologia como comunista. Não acredito que tenha sucesso. E também essa questão até de luta pela revolução. É uma coisa assim que já se torna, por exemplo, bem mais materialista. Aí, se a pessoa for ver pelo lado cristão, para nós existe um momento na vida dessas pessoas que ela se transforma. Mesma coisa, por exemplo, poderia ser um camarada hoje, ele poderia pensar como comunista, ter uma ideologia, e daqui 3 anos ele se tornar um cristão. Mas não porque ele quer, nem porque ele tem um conhecimento. É um movimento meio que espiritual. Não tem como a gente até explicar ou descrever isso. O que acontece? Aí isso, na população ou no meio, cada um vai viver o certo seria. Cada um viver o seu momento, a sua forma de vida. Não tem como a gente impor, né? Por exemplo, quantas vezes a gente pensa, se tal política entrar no Brasil vai ficar ruim, se tal partido dominar vai ficar ruim. Isso. Às vezes a gente pode até pensar ou imaginar, por exemplo, que nem eu, achar que tal partido vindo ao Brasil pode piorar tal coisa. Às vezes no papel ele pode até pular, mas na realidade, no acontecimento do movimento daquele país naquele ano naquele período, pode acontecer alguma coisa que não aconteça aquilo, por causa da população e da fé daquela população. Eles procurarem mudar aquilo, mudar o jeito deles viver, e às vezes sendo que tem algo impondo para eles, vocês têm que fazer isso, mas eles conseguem melhorar, eles entre eles, se reunindo, batalhando, trabalhando, eles mudam e passa aquele momento. E não tem como chegar e falar como que eles fazem isso. Tem como eles mostrar um documento que eles vão chegar nesse propósito deles? Não tem. Mas que chega lá, chega. É tipo uma coisa que ele não possa ver, mas eles acreditam que possa acontecer. Seria basicamente isso, né? Aí, por exemplo, a gente não pode ter medo de viver um momento junto do, por exemplo, nós somos cristãos, ter medo de viver junto com o pessoal que é de esquerda. A gente não pode ter medo. E nem com o pessoal da direita. Porque nós acreditamos que, independente da gente estar ali, o que tiver de ser bom para nós vai ser, ou para a população, ou para alguém, vai ser mudado. Não tem, assim, um papel ou alguma coisa que vai fazer mudar aquilo, Então, né? mas pelo que o Rogerinho falou, o comunismo ele se propõe a mexer tanto na economia quanto na estrutura de classes.
sem interferir no livre-arbítrio do indivíduo. Sim, na religiosidade, nada disso. Você não acredita que isso possa acontecer? Como você vai continuar tendo a liberdade de cada um, mas hoje é o que acontece com a gente. Todo mundo, cada um segue o seu caminho. Mas eu não acredito que se colocar, por exemplo, ó, o comunismo vai ser a cura, comunismo vai ser a solução. Não vai, é um engodo isso, né? E também se eu apontar o outro lado também, qualquer outra posição, 100% disso vai ser a cura, vai ser a solução, que não. Tudo tem que ter um peso e uma moderação. É que nem você mencionou. O comunismo é o final, não é certo, Rogerinho? Isso, Ele tem passa que- pelo pra socialismo. chegar no- Sim, pra chegar no o ideal é ser comunismo- alcançado. Então, para chegar no comunismo, a gente tem que fazer o quê? Tem que passar pelo socialismo, que é o período de transição. Passar por um período que nós chamamos de ditadura do proletariado, em que a classe trabalhadora vai assumir o controle, a gente vai instaurar um negócio chamado. Como chama? Economia planificada, certo? E a partir disso, a gente vai resolver os principais problemas materiais da sociedade. Por exemplo, a questão da alimentação. Quanto que a população precisa comer? Então a gente vai organizar com os trabalhadores, com os trabalhadores do campo, vamos fazer uma unificação entre governo e trabalhadores para poder produzir a quantidade necessária. Porque hoje, como é que funcionam as nossas relações materiais? Hoje, o que é produzido, o que deixa de ser produzido, é uma determinação de mercado. A quantidade de arroz que vai ser produzido, a quantidade de feijão, a quantidade de soja, isso é uma coisa que quem determina é a burguesia que detém os meios de produção. Né? Hoje no Brasil, 48% das terras férteis estão na mão de 1% da população. Então, o que acontece na prática? O cara ele tem uma plantação de soja e ele percebe que o dólar está ficando mais caro. Ele percebe que ele vender para o exterior vale mais a pena. Ele não vai vender para o mercado interno. Ou seja, ele vai colocar a satisfação de capital dele primeiro na frente da população, na frente das necessidades humanas. Esse é o nosso principal problema com o sistema atual. Então, tem um dado que é interessante, que, inclusive, eu vi esse dado na Agência Brasil. É um jornal muito bom, e que eles geralmente fazem pesquisas desse tipo. E esse dado demonstra a seguinte relação. Ano após ano, a quantidade de terra que é destinada à produção de arroz está diminuindo, em detrimento da produção de soja. Por quê? Porque dá mais lucro vender soja do que vender arroz. Enquanto a gente mantiver essa lógica de produção capitalista, as necessidades humanas do brasileiro, que é o que eu quero discutir aqui hoje, não vão ser resolvidas. Entende? É só isso mesmo. Quer fazer algum adendo, Ezequiel? Referente ao trabalhador, à produção, existe um caminhar para chegar até lá. Por exemplo, que nem eu digo de mim mesmo, né? Hoje eu trabalho na área da construção civil. E falar que eu consigo arrumar uma pessoa para trabalhar decentemente, justamente, é difícil. As pessoas às vezes não querem. Você pode mostrar um pacote de dinheiro, tirar foto, mostrar para a pessoa, falar, vem trabalhar, o serviço é esse. É estranho. As pessoas não têm ali uma aptidão, sei lá, uma coisa meio psicológica estranha. Hoje eu até gostaria de ter treinamento com pessoas para trabalhar decentemente, porque não tem. Mas hoje, por exemplo, que nem ele está falando sobre a produção do arroz, a produção da soja. Nós estamos falando disso, mas se você olhar a produção da soja e o agronegócio, hoje é uma potência. Os caras movimentam muito dinheiro. E tem ali vários pilares que sustentam os caras. Que é a política, é o pessoal que nunca vão querer trabalhar, que estão lá dentro de uma organização governamental. Quer dizer, isso vai ser difícil a gente quebrar e até entender. Por quê? Hoje, quem tem mais poder é os caras que têm mais dinheiro. E quem consegue benefício circulando essa onda do governo, que são alguns funcionários, ele jamais vai querer que esses caras que têm poder saia de lá. Quer dizer, existe um escudo protegendo eles. E na realidade, nós poderia dizer quem é o produtor, quem hoje trabalha, poderia classificar como burguesia, o cara que é um empreendedor ou um empresário. Se não trabalhar com essas pessoas, hoje
o trabalhador também não consegue trabalhar e nem ter uma renda. Eu acredito que deveria ter ali as duas mãos unidas e mesmo assim, cada um vai ter o seu objetivo, porque tem pessoas que tá satisfeito na posição que tá, tem outros que não tá satisfeito ali. Aí se ele não é uma pessoa que tem ali suas condições e quer uma condições melhor, ele que procura. Não vai estudar, não vai fazer faculdade, não se forma, atinge um certo nível. A mesma coisa seria Se... o trabalhador fazer isso. Eu quero mudar. Ele muda. Agora, o empreendedor, muitas das vezes, parece que não. Mas eu conheço pessoas. Não vou dizer que um cara que tá. Eu digo quem é burguês é quem tá ganhando sem trabalhar, que são a maioria desses camaradas que estão na área aí pública. Mas esses são burgueses. Mas as pessoas que estão aqui batalhando, trabalhando para ter alguma coisa, a grande porcentagem deles, se você. Eu não tenho o dado exato, mas as pessoas que eu converso e falo com eles, falam: ó, você tem um soldo, você tem um pagamento pelo que você trabalha? O cara não tem. E o cara trabalha até 10 horas, a hora que chamarem para trabalhar. E às vezes eu pergunto: você não tirou livre aí R$ 5.000 para você? Não, não tiro, não consigo tirar. Mas quer dizer, como que essas pessoas vivem? É estranho, é complicado, Você acredita que no né? capitalismo existe essa possibilidade de ascensão? A pessoa querendo, ela vai conseguir ascender? Sim, sim, eu Você acredita que existe acredito. essa possibilidade dentro Sim, do sim. capitalismo? Hoje, por exemplo, Guilherme, hoje a gente tem aqui, vamos dizer, no Brasil, uma porcentagem, se você olhar, de divisões, tanto de Estado como de sociedade, que cada local, se você for ver, eles ali se desenvolve, cresce e cada um cresce de acordo com a sua vontade. Eu quero ser médico, o cara vai estudar. Claro que cada um vai ter sua dificuldade, mas eu quero ser um empreendedor. O cara vai lutar e vai ser. Tem cara que não quer ser nada e vai viver a vida dele. Tá bom isso aqui pra mim. Que eu já conversei com muitas pessoas, falar, meu, você não quer melhorar seu cara? Não, você não quer se juntar comigo toda semana, você tem isso. Não quer trabalhar, não quer fazer nada, né? E aí, Rogerinho? Você pode passar para a próxima pergunta. Não tem- Ele deu opinião, já falei ali. Beleza. Pode ir. Então, eu queria saber qual a diferença, então, entre a caridade cristã e a coletivização dos bens materiais proposta no socialismo, que você mencionou. Quer começar, pastor? Quer que eu comece falando? Não posso falar, Pode posso falar? falar. Aí seria caridade cristã Isso. E e o. coletividade no socialismo. É, Existe uma coletivização. coletivização? Existe uma semelhança? Ou você acha que não? Que no socialismo não tem isso? Não, é assim. Claro, hoje eu vou falar da cristã, porque eu conheço, Sim. né? Agora, o comunismo não conheço, mas eu posso falar alguma coisa baseada no que eu imagino, né? Sim. Mas a questão do cristão, a caridade cristã. Aí tem uma coisa que seria mais amor, coisa abstrata, tá? E tem outra coisa que é o concreto, que é o material, que é o dinheiro, essas coisas todas. Que daí a gente já diz que não é bem uma caridade de amor abstrato. É uma ajuda, alguma coisa que a gente está fazendo pro próximo. Agora, caridade, amor do abstrato é você ter um amor, um carinho abstrato pela pessoa, pelo aquele local, pelo grupo. Às vezes, se você é um pastor, é alguma coisa, você vai ter um conselho, alguma coisa para você estar aconselhando essa pessoa ou aquela entidade, tá? Agora, voltando a falar, vamos se dizer aí, que achar que só o material ou só o bem material ou uma qualidade de vida nivelada, eu acredito que não é o suficiente para a população no geral. Cada Você um vai ter o acredita que seu ter nível ali, não tem como. Pode ser em qualquer posição, qualquer lugar, qualquer sociedade, né? a pessoa comendo bem, ganhando bem, ela não vai estar feliz. Ela precisa de algo a mais. Isto tem que ter. Claro que você às vezes fica feliz e você conquista alguma coisa, momentâneo, mas tem alguma coisa por detrás que é abstrata. O amor, o carinho, às vezes a felicidade da sua família, daquele cônjuge seu, o local que você vive, você tá bem, as pessoas estão bem com você. Isso é um abstrato, vamos se dizer. Posso falar? Sim. Respondendo a sua pergunta, primeiramente, Anderson,
você perguntou a diferença da caridade e da coletivização, né? Tem uma diferença muito grande para nós, porque a coletivização, ela vai no centro do problema. A caridade, ela mitiga o problema. Por exemplo, a caridade é o seguinte, eu tô passando fome, o pastor vem com uma marmita e me dá, entendeu? Eu não tô resolvendo o problema. Por que que aquela pessoa tá com fome, entendeu? Por que que não tem emprego para todo mundo? Esse é o ponto. Quando a gente tá falando de coletivização, a gente tá indo no cerne da questão. Porque hoje as máquinas, a terra, a indústria de maneira geral, ela serve a interesses de um grupo específico. E a partir do momento que você tem os trabalhadores se conscientizando disso e entendendo que eles têm que administrar essas máquinas, administrar as terras, o que é produzido, o que não é produzido, administra o direcionamento do crédito do banco, que também é uma coisa importante, a gente consegue resolver os problemas. Porque hoje, vários problemas que nós temos não são resolvidos porque não existe um interesse. Posso falar aqui de vários, por exemplo, desemprego. Tem muita gente que acha que desemprego é uma fatalidade. Não é. O desemprego é uma coisa proposital. Quando o desemprego está caindo muito no Brasil, o presidente do Banco Central reclama. Ele reclama. E ele aumenta a taxa de juros com o objetivo de impedir que isso ocorra. A justificativa ideológica, né, é que isso vai causar inflação e tudo mais. Só que a verdade é que o capitalismo ele opera numa lógica de precisar da pobreza. Ele precisa que exista um grupo de pessoas que estão à margem do mercado formal. Porque é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, o pastor ele falou que ele trabalha com construção. Aí ele imagina que chega uma pessoa e negocia com ele o trabalho. Fala assim, olha, eu trabalho por tanto. Mas o pastor quer pagar menos. Fala assim, não, eu não vou pagar 100, eu vou pagar 50. Aí o cara fala, então, mano, vamos negociar aqui. Aí tá passando um outro cara na rua, desempregado, e fala, aí você aceita trabalhar por 50? O cara fala, eu aceito. Ou seja, o desemprego, ele tem essa função. O desemprego, ele diminui o salário de quem tá empregado. Porque você sabe que se você não aceitar as condições que estão sendo oferecidas naquele momento, tem uma fila de pessoas passando fome que vão pegar o seu trabalho. Então você se submete. O desemprego tem uma funcionalidade, a fome tem uma funcionalidade, entendeu? E nós entendemos que esse problema só vai ser resolvido com a coletivização dos meios de produção. Porque a partir daí, nós vamos resolver os problemas, a gente vai saber o quanto que vai ser produzido, o que tem que ser produzido e quando. É isso. Pelo que você mencionou, então, eu tenho minha força de trabalho, eu não consigo negociar com esse chefe a força de trabalho. É ele que decide quanto vale minha força de trabalho? Mais ou menos, mais ou menos. Existe sim, a força de trabalho no capitalismo, ela se torna um produto. Ela é um produto como o arroz, como o feijão, como essas câmeras, e ela tem um valor. E esse valor, ele diminui de acordo com a quantidade que tem de disponível, né? Por exemplo, se você tem um microfone desse, tem pouco no mercado, ele vai encarecer. Se você tem muito desse microfone no mercado, ele vai encarecer. Ele vai baratear. Ele vai baratear, a tendência é essa. Com a mão de obra é a mesma coisa. Quando você tem uma situação de pleno emprego no capitalismo, quanto mais pessoas empregadas, maior é o valor da mão de obra. Porque se o cara mandar você embora, ele vai ter dificuldade de contratar alguém. Então aquela mão de obra ali se torna escassa. E ele tem mais poder de negociação. Só que assim, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, o trabalhador ele não tem uma capacidade plena de conseguir negociar as condições de trabalho, salário, porque existe uma desigualdade material entre o cara que emprega e o cara que está sendo empregado. Eu não tô falando aqui do pastor especificamente, porque ele me parece ser um empreendedor, uma pessoa, um MEI, sabe? Eu tô falando de quem detém os meios de produção. O Abílio Diniz, que morreu tem pouco tempo, né? Mas o Jorge Paulo Lema, tô falando da família Bravanel, que são pessoas que detêm os meios de produção. Não existe negociação com essas pessoas. Na verdade, existe só uma forma de negociação, que é através dos sindicatos, porque a única forma da gente conseguir pressionar o patrão de alguma forma é através do número, né? A única vantagem que a gente tem é a vantagem numérica. Quer fazer algum adendo, Ezequiel?
Ah, vou falar um pouco, sim. Por exemplo, referente à caridade, cesta básica, não é isso, né? Claro que se você dá um alimento para alguém que no momento difícil dele, ele pode ficar legal, satisfeito, vai ser grato por aquilo. É uma demonstração até de carinho e amor. Mas o amor mesmo, às vezes, é um companheirismo. Às vezes a pessoa tá passando por um momento ali psicológico difícil, a gente tá junto com ele, tá aconselhando, tá acompanhando de alguma forma e ajudando nesse cuidado dessa pessoa, né? Agora, no coletivo, hoje nós vivemos no coletivo. Por exemplo, eu tenho no meu coração e entendimento também de alguns empresários também, que é assim, tem funcionário que trabalhando dentro de uma empresa, eles tiravam um dia deles ali para fazer uma ação social na comunidade deles. Daí eles tiravam uns minutos, uma semana ou num período, para discutir aquilo. Ó, o que, que nós vamos fazer para essa sociedade? Aí alguns falavam, vamos ajudar numa reforma, vamos fazer isso. E ali eles tiravam esse dia para fazer esse cuidado com as pessoas, com o próximo. Depois que eles começaram isso, com 2 anos, 3 anos depois que o dono implantou esse sistema lá, os funcionários parece que eles se tornaram mais felizes, mais alegres. E no momento que eles sentavam para discutir esse assunto de estar cuidando do próximo, um momento ali, eles estavam felizes, estavam alegres. Aí quer dizer, tem coisas que não dá para explicar, mas se fizerem, fica bom para o coletivo. Hoje, que nem eu mesmo tiro o dia meu para mim fazer algo pro próximo de graça. Aí junta a gente em comunidade, num coletivo, e são várias pessoas. Tem pessoas de nível de classe de faculdade, outros nível técnico e os outros operários. Daí nós fazemos algo gratuito pra gente, é tipo como se fosse assim, fazer alguma coisa pro próximo, pra você se tá bem, você viver bem, né? Mas também não é uma coisa que a gente tem que fazer uma propaganda, não, nem nada. Você tem que fazer para deixar o próximo bem e adiantar o lado dele. Mas o que seria que vocês fazem? Várias coisas. Na comunidade, ajudar o próximo, como dar medicamento, construir, fazer alguma reforma, que é a Mas minha e. área, né? Não, beleza, vocês deram o medicamento naquele Mas dia. aí a pessoa, é tipo assim, a pessoa vai fazer isso pra pessoa, que nem eu faço isso pra algumas pessoas, medicamento, às vezes eu ajudo, mas eu sei que aquilo que eu tô fazendo é pra me ajudar o próximo e para o próximo viver bem. Aí tem outros momentos que a gente reúne várias pessoas pra construir, reformar alguma coisa pra aquele bairro ou pra aquela comunidade. E quando a pessoa precisar no outro dia, como é que faz? Aí normalmente teremos que procurar algum meio dessa pessoa estar ali sendo atendida, que nem eu. Tem uma senhora que ela sempre me liga que tá passando mal, tá com a saúde dela debilitada, daí ela explica o medicamento, se eu posso comprar, beleza. Se não, às vezes eu tô indicando alguém que para ajudar ela, se não dá para mim fazer, Então vocês né? fazem uma rede. Isso, é como se fosse uma rede. Às vezes eu mesmo ligo para a pessoa e falo, ó, tal pessoa, tem uma pessoa aqui que eu conheço, você pode ajudar? Aí a gente fala, o valor do medicamento é R$ 30, é R$ 40, não é caro. É que a pessoa tá passando mal, é uma questão urgente. Vamos comprar, se você me der 20, eu dou 10, uma coisa assim. Mas a gente também nem tem que fazer isso para fazer propaganda nem nada, mas é para o bem-estar e para que isso alimenta o nosso espiritual. Seria É basicamente dentro da isso. comunidade de vocês que vocês fazem isso. Sim, mas também fora. Pode ser de pessoas que não fazem parte da religião, pode ser pessoas que de ideologias diferentes. A gente pode fazer isso. E Bacana. deve, né? Aí agora, referente à divisão de lucro, trabalho, essas coisas todas, tem uma questão aí que às vezes já aconteceu de eu ver, não participei disso, né? De pessoas trabalharem numa empresa e ali ter um momento que eles têm um negócio ligado ao lucro que eles dão pro funcionário, ó, É vai ter participação dos lucros que chama isso. isso, é. Aí o que que acontece? Eu vi isso, as pessoas comentando que ia receber isso aí. Aquilo eu percebi que trouxe para eles uma certa sentimento de participação em benfeitoria para a empresa, ou aquele sucesso daquela empresa, como se eles estivessem tendo parte, né? E eles sendo beneficiados. Se cria ali uma cultura quase que você se esforça, mas tem uma gratificação. Pode ser, não pode ser milhões, mas também é uma coisa que deixa ele satisfeito, né? Agora, voltando a falar de mão de obra, né? Que é a minha área, a gente fala de mão de obra, né? É,
é complicado, mas eu acredito assim, que nós precisamos ter um tratamento já vinha no psicológico das pessoas. Por quê? É muito estranho, mas eu já ouvi falar que há 10 anos atrás já existiam uma condições psicológicas na população deles tá mais deprimido, essas coisas todas. Aí essa ala, esse pessoal que estuda psicologia, psiquiatria, eles estavam dizendo, meu, a porcentagem de pessoas que tá tendo problema psiquiátrico tá aumentando muito, isso em 2015. Aí eles estavam estudando isso, de como que eles deveriam abordar esse assunto para melhorar o lado emocional, psicológico da população. Mas daí quando entrou a pandemia, eles pararam nisso. Daí quando eles retornaram depois da pandemia a voltar, aí era como se dissesse assim, a questão seria tá atingindo ali uns de 15 a 20% da população ter alguma questões psiquiátrica e ele está preocupado com essa porcentagem. Aí depois da pandemia eles viram que aumentou para ali para mais de 20, 25%. O que que acontece? Hoje eu acredito que por essas questões, hoje a gente sente muito isso no meio da população, que é uma tá se virando ali essas questões até quase que epidêmica, né? De você ter várias porcentagens de pessoas que têm alguma coisa, questões psiquiátrica e psicológica, e muitas das vezes é real. E vamos lá, também não vamos pular fora, não. Tem muitas questões que também o que ajuda é a religião também. Porque em si a religião às vezes acaba criando uma ideia da coisa material com o espiritual, mistura na cabeça da pessoa e a pessoa não separa esse momento e acaba tendo frustrações e nossa sociedade tá tendo muito esses resultados de pessoas que às vezes estão vivendo, mas não estão bem com o seu lado emocional. Isso daí. Quer fazer alguma adenda em relação a isso aí? Não, quero Colocação fazer, dele? quero fazer. Reparem como o pastor falou. Ele falou que eles ajudam as pessoas da igreja, que eles veem se a pessoa está precisando de algum remédio. Muitas vezes a pessoa não consegue comprar o remédio, porque o remédio é muito caro, então precisa fazer vaquinha. Só que a grande questão que a gente bota aqui em discussão é por que o remédio é caro? O que acontece? O que faz, né, na produção desse remédio com que ele seja tão caro? Tão inacessível à maior parte da classe trabalhadora. É esse o ponto que precisa ser discutido. Porque enquanto a gente ficar só com caridade, a gente está enxugando gelo. A gente está enxugando gelo, a gente não está resolvendo os problemas materiais da classe trabalhadora. E quando eu falo problemas materiais, eu estou me referindo à fome, estou me referindo à doença, estou me referindo a saneamento básico. É disso, entendeu? Então, ao invés da gente ficar. Desculpa. Ao invés da gente ficar doando dinheiro, doando remédio, doando comida, a gente precisa ir na raiz do problema. E a raiz do problema é o capitalismo, certo? O fato do remédio ser uma mercadoria é o que problematiza tudo. Porque, olha só que absurdo. Né? O próprio pastor disse isso. Tudo que a gente faz é coletivo, certo, pastor? Sim. A gente faz tudo em coletivo. Tudo que é produzido é uma riqueza coletiva. Só que na hora que essa riqueza ela sai da fábrica, ela sai do mercado, só uma pessoa se apropria disso. Só uma pessoa tem acesso à riqueza que foi. Vou reformular. Existe uma riqueza que é socialmente produzida e só uma pessoa se apropria disso. Entende? Seja na forma de preço, certo? Seja na forma de acesso. E a gente quer que a classe trabalhadora tenha acesso a essas coisas. É só isso. Entende? E nós acreditamos que, derrubando o capitalismo através de uma revolução, instaurando um governo com uma economia planificada, a gente vai conseguir, por exemplo, ter uma indústria farmacêutica pulsante, produzir em escala os remédios que são necessários e assim baratear os preços. Não se trata, por exemplo, como as pessoas imaginam, pegar, fazer e vender de graça, começar a produzir. Não se trata disso. Se trata de produzir uma quantidade que seja suficiente para todo mundo. Se trata da gente ter capacidade de produzir aqui. Porque hoje grande parte dos remédios que a gente utiliza são importados. A gente compra de fora. Ou seja, a gente não tem soberania. E uma das principais preocupações da revolução vai ser justamente criar as condições materiais para que a gente tenha soberania nacional. É isso. Eu vou falar referente a algumas coisas aí.
Ó, como, por exemplo, o XR, né? Isso. O XR, eu acho que ele é um camarada muito novo, jovem pra caramba, mas pelo tempo que eu tô de vida meu, eu observo que não tem pessoas que se dedicam à política, não tem pessoas que se dedicam aos órgãos públicos, a ter uma qualidade no órgão público. Por exemplo, numa posto de saúde existe um momento lá que eles têm que fazer uma ata para discutir o assunto sobre aquele posto, medicamento, como é que está sendo tratado e atendido aquilo lá. Nessa ata tem que ter pelo menos 3 pessoas que não seja funcionário público. Tem que ter uma pessoa da população, tem que participar dessa reunião e tudo. É difícil ter a pessoa lá. Estranho. Como que a gente vive nesse mundo se a própria população não se dedica a participar de uma reunião para melhora lá do seu posto de saúde? Às vezes numa Câmara Municipal, às vezes estão discutindo assunto lá que às vezes é para melhoria ou para mudar alguma coisa. Não tem lá 10 pessoas lá falando, conversando com ele, discutindo. Às vezes querem discutir se for por uma questão assim, vamos se dizer, como ele tá falando de luta, disso, de querer ir lá para brigar, não sei o quê. Não, meu, tem que ir lá para mudar, participar sempre, não ter um momento ali só para estar lá naquele momento, que nem hoje. Hoje eu não sei quantos anos o XR tem, mas pode ser que tá mudando essa opinião. Mas se mudar e pensar de uma forma que vai mudar para todos, ótimo. Participar já o que tem, porque se a gente tem o que tem, tá onde tá, porque alguém construiu, fez com que chegasse a isso. Que pode ser melhorado? Pode, com novas leis, mas a gente não vê participação assim legal ali. Eu participei de um tal de orçamento participativo Uhum. na prefeitura num período. Eu achei maravilhoso aquilo. Eu visitava vários municípios, vários bairros naquele município, e ali a gente participava de um assunto, se reunia, ia visitar outros, e ali nós tirava a ideia do que poderia ser feito para melhorar aquele local ou alguma coisa. E para mim aquilo foi assim gratificante. Não ganhava R$ 1, mas a gente queria estar participando daquilo ali, né? Ô, pastor, deixa eu fazer uma Hum, adenda aqui na sua fala. É que você falou que você não vê as pessoas indo na Câmara, não vê as pessoas participando da política ativamente. Só que eu vou reforçar o meu argumento. Isso é porque nós vivemos em um país capitalista. A maior parte das. Desculpa, a maior parte não, mas grande parte das pessoas no Brasil trabalham numa escala 6x1. E muitas vezes a pessoa tá trabalhando, ela tá cansada. Ela não vai pensar e ir à noite. Mentira, mentira. Isso eu falei ir à noite, mas não é mais. As sessões ordinárias da Câmara agora acontecem à tarde, em horário comercial. Quem tem como participar? Não tem como participar. Então a estrutura das coisas são feitas para que a classe trabalhadora não consiga participar da política. Entendeu? É isso que nós, comunistas, a gente briga. A gente briga para que as pessoas participem. Hoje mesmo eu não pude participar. Só que lá no Brás está tendo uma greve, está tendo uma manifestação pelo fim das escala 6x1, meu partido que organizou, inclusive. E, assim, grande parte das pessoas não puderam ir lá participar, brigar por esse direito, porque estava trabalhando. Eu não fui porque eu estava no meu trabalho. Entendeu? Então, galera, terminando esse primeiro bloco, eu vou abrir espaço para eles, cada um vai fazer uma pergunta direcionada um para o outro. E a gente não faz indicação nenhuma, de serviço nenhum, se você se sente sozinho, se você se sente solitário, se você se sente desolado em relação a alguma situação da sua vida, você procura um profissional ligado a essa área. No caso, se for algum transtorno mental, um psicólogo. Não vai pedir conselho para amigo ou para ninguém que você acha que entende disso, se não seja um profissional qualificado para isso. Beleza? E agora vamos para a rodada final. Então, faz uma pergunta aí. Certo, Sente à pastor. vontade. Se o capitalismo ele realmente funciona, por que que hoje tem cerca de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo? É um dado da ONU. porque tem uma má administração aí nesse negócio, pô. Agora vamos falar que a culpa é do capitalismo, não. Porque a Não é? própria. Não. A própria população pode ter seu
sua atitude, suas ações e fazer, como hoje fazem. O pessoal não faz movimento, greve, alguma coisa. Eles põem a posição deles também, a opinião deles. E se hoje não melhorou, porque não temos força para a população, essa grande minoria, não tem uma posição, sei lá, não demonstrou o seu caminho, a solução, Certo. né? Eu só vou chamar a atenção aqui para algumas contradições, certo? É, Hoje, a classe que mais passa fome no mundo, que mais tem dificuldade a ter acesso ao alimento, é justamente a classe do campo. Os trabalhadores rurais são os que mais têm dificuldade de conseguir ter acesso a alimento de qualidade e também são os que mais passam por insegurança alimentar. Você não acha que isso é uma contradição absurda? Não, tem muitas pessoas que saem para trabalhar no campo, que hoje, por exemplo, a máquina faz muita coisa no campo, mas tem momento que eles têm que sair de outros estados para ficar meses no lugar trabalhando para voltar para sua cidade novamente, por intuito de Hum. buscar um dinheiro ali e ganhar uma renda, Igual aconteceu lá com a né? empresa Aurora, no Rio Grande do Sul, que escravizava os baianos e depois ia despachar de volta? Não, mas daí já é um outro momento. Mesma coisa que você fala que teve uma falha ali, se você colocar qualquer outra ideologia ao comunismo, eles vão também falhar. Quantos que não criou alguma coisa e quando chegou lá não funcionou? Aquele comunismo, o socialismo, queriam chegar até o comunismo. Não funcionou. Não, peraí. O que eu tô discutindo com o senhor aqui é que hoje a forma como as coisas são produzidas, a forma como você investe em produção de alimentos, é o que faz com que as pessoas tenham fome. Porque hoje, eu vou falar especificamente do Brasil. Hoje, grande parte do nosso mercado de produção alimentar é para alimentar o mundo. O Brasil alimenta o mundo. É um absurdo o fato da gente conseguir alimentar o mundo e não conseguir alimentar o nosso próprio país. O Brasil saiu do mapa da fome tem pouco tempo. E saiu do mapa da fome por causa de políticas públicas. Ou seja, se saiu do mapa da fome por causa de políticas públicas, significa que o sistema em si não funciona. Porque se não tiver Estado intervindo na vida das pessoas, essas pessoas vão voltar para o mapa da fome. A gente volta para o mapa da fome. Isso é prático. Nós tivemos um outro presidente que assumiu, não vou citar nomes, mas parou de investir dinheiro em um programa muito importante chamado PAA, que era o Programa de Aquisição de Alimentos. Por causa dessa diminuição desse investimento, fez com que menos alimentos que compõem a cesta básica fossem criados. E o governo, ele compra, né? Ele compra dos pequenos produtores rurais através desse programa. E como teve uma diminuição desse valor, a diminuição de produção alimentar diminuiu consideravelmente. Também tivemos um presidente que privatizou os estoques de alimento. Então, em um momento de subida de preço, o governo perdeu a capacidade de intervir. Você entende? Quando você tem um sistema e você precisa ter toda uma arquitetura governamental para poder impedir que as pessoas passem fome, significa que tem um problema aí, né? Então, mas isso daí já é criado para o nosso próprio governo, ele já criou isso para que existe pobre, para ele estar alimentando e estar com essa pessoa sendo dominado. Porque num local onde numa comunidade onde tem liberdade, eles vão crescer, há uma divisão ali de economia. Há uma divisão de bens também. Não tem como o Estado administrar. O Estado não consegue. Não consegue, é um engodo. Pastor, Certo? Seria só que é o. importante a gente chamar a atenção para um fato que é importante. Hoje o Estado, ele existe para atender aos interesses da classe dominante, que é a burguesia. A gente pode observar isso muito bem quando a gente olha para o Congresso. Qual que é a maior bancada hoje do Congresso Nacional? Que mais tem deputado? É a bancada ruralista. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de fazendeiros, de pessoas que têm terras, proprietários ricos, que ocupam cargos públicos. Ou seja, você acha que ele não vai utilizar a máquina pública a favor dele? O senhor entende que é um processo que se retroalimenta? Então, mas só que o poder não tá só na mão deles. Tá dividido. E não tem independência. A partir do momento que eles têm ali valores de dinheiro pesando lá, ele pode ser o que ele for. Ele vai mudar de ideia e vai correr para cima do dinheiro e não tem como falar que eles vão ser bonzinho ou vão distribuir
renda pra ninguém. Não vão. Tá certo. Ó, só pra fechar aqui, eu vou falar uma coisa que é muito importante, que tem muita gente que acha que ser materialista significa acreditar, ter apego material às coisas, ao papel, à mesa, e não é isso, gente. Ser materialista significa necessariamente entender que nós temos necessidades básicas, nós nos alimentamos, a gente caga, a gente mija, a gente precisa tomar água, e nós precisamos nos organizar socialmente para poder satisfazer essas necessidades. Sempre foi assim, certo? E quando o Marx ele vai analisar a sociedade, ele parte dessa perspectiva. Essa é a perspectiva basilar do marxismo, certo? Então, tire da cabeça de vocês que ser materialista tem a ver com ter apego material aos bens da terra. Não, não é isso. E para que a gente consiga melhorar a nossa qualidade de vida, a gente tem que entender quem é que produz e que essa pessoa que produz, e que essa pessoa que produz precisa ter o poder político, que é o que não acontece. Eu mostrei aqui empiricamente pro pastor. Quem produz tem que ter o poder político? Isso mesmo. Quem produz, quem tem que ter um poder político. Ah, você tá falando da classe trabalhadora. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, mas nem todos que estão trabalhando, que recebem um salário, eles não querem lá em cima. Eles querem estar para eles tá bom ali, nas condições que eles estão. Trabalhador normal. Não que eu tô te dizendo de escravo, de outras coisas que você vai tirar exemplo aí. Mas o poder mesmo hoje tá naquilo que eu falei para você, cara. Hoje, nós estamos num país que é dominado por grandes homens que têm o poder ali que tem um poder econômico. Políticos, os políticos. Mas o poder econômico... A briga deles lá, mandar pra nunca sair o dinheiro da mão deles, para o círculo deles não sair dali. Você então a gente entendeu? concorda. Então a gente concorda. É justamente isso. É o que nós hoje tá sofrendo. O poder tá na mão dos caras que tem muito dinheiro. Mas quem tem muito dinheiro, eles querem não fazerem nada, não produzirem nada e querem estar com dinheiro e estar com poder. Agora, a partir do momento que você falar que um cara que, como Abílio Diniz ou outro empresário, produziu alguma coisa é visto como mal, tá errado isso daí, cara. Tá errado você ouviu chamando alguém de mal aqui? Não, mas a posição, como se o cara, a divisão do patrimônio dele, ele deveria, sei lá, tá ali, ele que é o burguês, ele que é isso, aquilo, outro. Não é, o camarada... Quantas vezes a gente vê pessoas que não produziu nada, tá com bilhões na mão, e quem produziu, tudo bem, tá ali trabalhando. Teve isso, já vi lugares que pessoas não... Tava lá numa tabela que ele tinha bilhões de dinheiro, mas o cara não produziu um prego, né? E agora, quem produz, quem faz alguma coisa, é digno do seu trabalho. Certo. Agora, se tiver uma classe, um pessoal que é trabalhadores que sustenta aquilo, se não tiver sendo satisfeito, alguém, tipo sindicato, achar que tem que ir lá para resolver alguma coisa, como sempre teve greves, como sempre teve brigas aí pelos seus direitos, como tá tendo agora, normal. E que tenha que ser discutido o assunto. Eu quero conversar com você, telespectador. Veja, ele naturaliza uma situação que não deveria ser naturalizada. A gente não tinha que fazer todo esse escarcéu, ter que fazer greve, ter que ficar fazendo manifestação para conseguir ter um mínimo de direito. Sabe? Isso é um absurdo. Se nós tivéssemos o poder político, a gente não precisaria ficar fazendo greve. Você já viu o rico fazer greve? Rico não faz greve porque rico detém o poder político. A greve é para alguns pontos, mas você não vê grandes pessoas, multidões de pessoas procurando entrar ali numa Câmara Municipal, num posto de saúde para participar do benefício para nós. Não vê isso. Mas o que a gente vê é pessoas com ideologias querendo movimentar alguma coisa. A população em si, no geral, fica na dela. Mas, pastor, essa é a realidade. Você tá falando que as pessoas não se interessam por política. Para eu poder me candidatar, eu não preciso financiar minha campanha? A campanha precisa do quê? Precisa de dinheiro. Ou seja, quem tem dinheiro é que vai se manter no poder, é que vai ter mais capacidade de conseguir, que vai conseguir alcançar cargos públicos. Se você não tem grana para poder bancar um assessor, se você não tem grana para poder bancar uma campanha, imprimir seu nome nos panfletos de distribuir, pagar uma galera para distribuir, você não se elege. Esse formato de democracia que nós temos hoje beneficia quem já tem dinheiro. Por isso que a classe trabalhadora não entra na política. A gente não tem grana.
Não precisa da classe trabalhadora entrar na política. Isso não. Mas O senhor é precisa contra isso? da população, não precisa entrar, porque não tem como todo mundo entrar, mas precisa participar. Tem que participar, que nem você. Você, eu acho que você tá querendo participar da política. Você tá tendo ideologia, tá caminhando. Tá certo, tá certo. Agora, o que não pode acontecer é de ter o poder na mão de poucos e a gente não conseguir movimentar nada aqui embaixo. Bom, exatamente como Porque é hoje. aqui, que nem aqui, o Brasil não tem uma condições de ter grandes pessoas que fazem. Não, temos condições, mas nós não aplaudimos ou não conseguimos conservar as pessoas que fazem coisas boas pro Brasil. Cientista, pessoa que estuda, grandes profissionais, né? Isso é estranho à nossa cultura. Mas tem países aí que os caras idolatram uma pessoa que se destaca, que traz conhecimento para aquele país. Há um investimento do Estado naquele tipo de estudo para melhorar um medicamento, melhorar bastante coisa. E no Brasil a gente não, a gente é mais acomodado e parado, pô. Essa é a realidade. Professor, o pastor, Tô te ensinando, professor Xavier. Tô te ensinando, hein? Tô ensinando pra você, né, mano? Tô Pastor, te ensinando coisa, hein? é o seguinte. Você é novo também. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25, vai, tá bom. Metade da minha. O senhor tem idade, 50? cara. Tem 53 anos. 53, É isso aí. Então, Meu, tá passando tempo aqui, hein? então, galera, infelizmente. Tá ficando Nossa, bom! tá ficando bom, nosso tempo tá acabando. Aí vocês decidem o que é melhor pra vocês e o que vocês acham que é certo, tá? Eu quis aqui trazer pra vocês duas opiniões divergentes. Eles colocaram na mesa aqui o que eles acham que é certo e o que eles acham que é melhor. E vocês decidem o que é bom pra vocês. E a gente fica por aqui. Beleza? Beleza. Tchau, até a próxima. Eu gostei do assunto.